Você sabia que ao dizer que há muitas moradas na casa do Pai, Jesus confirma a existência de vida em outros planetas? Não há vida como a entendemos na Terra, mas a vida conforme a necessidade dos espíritos que ali habitam, que pode ser muito diferente da nossa. E é por isso que não conseguimos encontrar nada até hoje pela ciência do mundo. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado feliz ou infeliz do homem quando entra na vida espiritual. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variam ao infinito o meio onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tem. Os espíritos que encarnam em um mundo não ficam presos a ele de forma indeterminada, e nem nele atravessam todas as fases do progresso que realizam até atingir a perfeição. Quando alcançam o grau máximo de adiantamento que um mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Você sabia que, assim como as pessoas encarnam com suas tarefas definidas, as civilizações também se destacam para cumprir um papel na história da humanidade e depois se recolhem para que outras venham e tragam também suas contribuições? Tudo isso com planejamento e apoio do mundo espiritual, sob a supervisão de Jesus. Cada uma dessas civilizações se destacou no seu tempo e trouxe sua contribuição. Os fenícios, com o código precursor do nosso alfabeto, usado até hoje na maior parte do mundo, os egípcios com suas construções monumentais e seu culto à vida após a morte, os Vedas com as escrituras sagradas mais antigas da história, das quais deriva o hinduísmo, os romanos nos legaram o direito, a república, o latim, os gregos com a democracia, o teatro, as Olimpíadas, a filosofia, os chineses com a bússola, a pólvora, a imprensa, os portugueses e espanhóis com as grandes navegações e as descobertas das Américas, os ingleses com a Revolução Industrial, os franceses com os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, e essa lista não teria fim. Civilizações inteiras que foram destaque em seu tempo, como que se recolhem e vivem hoje discretamente, mas a seu tempo deram um impulso considerável a todo o globo. Depois de cumprida sua missão, outra civilização se destaca. Nos tempos atuais, os Estados Unidos são o destaque, concentrando as maiores corporações do planeta com um poderio econômico, político, tecnológico que ainda não foi superado nem pela China. Mas e o Brasil? Qual o seu papel? Qual a sua vocação? É o que vamos responder agora. Você sabia que, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, o nosso país foi eleito pelo Cristo para que fosse transplantada a árvore do Evangelho? O Cristo nasceu no Oriente Médio e em Israel plantou sua semente. Com o passar do tempo, o país foi destruído e os judeus espalhados pelo mundo. A Europa passava por incontáveis progressos materiais, mas à custa de muito sofrimento, conflito e desunião. As trevas da Inquisição cobriam o velho mundo. Então o mestre elege as terras do Cruzeiro para transplantar a sua árvore com o auxílio de Ismael. Da mesma forma que ele veio em família simples, numa cidade inexpressiva e viveu no meio de homens humildes, colocou a árvore do seu evangelho num país sem destaque do ponto de vista material, mas que possui um povo solidário e receptivo, pacífico e tolerante apesar das exceções, mas que é essencialmente a flor da união das três raças, brancos, negros e índios, e convive de forma relativamente pacífica com religiões distintas, sem perseguições de forma institucionalizada. Nunca tivemos nada semelhante a um tribunal de inquisição, a noite de São Bartolomeu com a matança de milhares de protestantes com o aval dos reis católicos,
ou perseguições autorizadas como as que sofrem hoje os rohingyas em Mianmar, os sunitas contra os xiitas, judeus e palestinos, e tantos outros conflitos ainda vivos nos dias de hoje. É emocionante o trecho do livro em que Jesus convida Dom Pedro II, Longinos, a fazer parte de nossa história com as seguintes palavras: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência tem velado pelos seus destinos, e inspirando a Ismael, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas fragmentasse o seu território, cuja formação geográfica representa o órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar a presença contínua de meus emissários para a solução de seus problemas. Os povos têm sua maioridade. É fundamental dar-lhes toda a liberdade de ação para avaliarmos o aproveitamento das lições.